Ok, meus amigos, minhas amigas do Facebook, por favor, acompanhe este vídeo até ao fim. Né? Eu não quero falar hoje do meu autor que eu falei na semana passada, Edward Skillabek, mas hoje eu quero falar de um jesuíta, né, natural da Alemanha. É, durante o século XXI teve muita influência, né, que pós-Vaticano II, né, juntamente com Henri de Lubac, Yves Congar, Balthazar, né, tiveram muita influência dentro do âmbito teológico. Estou a falar nada mais nada menos do que Karl Rahner, esse sacerdote jesuíta, né? E tem uma frase dele que muita gente usa, embora não entendendo muito bem, né? É essa questão de cristão anônimos, né? Quem são os cristãos anônimos? Primeiro, temos que entender a própria expressão. Essa expressão surgiu, né, durante quer dizer, as atividades dele, a atividade dele pastoral, né? Quando lhe foi perguntado a respeito daquelas pessoas de goodwill, né, boa vontade, que não pertencem à igreja, né? Devemos acreditar que essas pessoas de boa vontade, não pertencentes à igreja, irão, quer dizer, no inferno, coisa assim do gênero. Foi daí que ele surge com essa ideia de anônimos, né, cristianos, ou cristão anônimos, né? Para dizer simplesmente que há possibilidade, né? É uma experiência, uma esperança dentro de um âmbito da graça, no sentido de que há possibilidade de ser salvo também, né? Enquanto não ser um cristão conhecido, né? Só como tu, né, cristão que não és conhecido, também tens a possibilidade, né, de ser salvo, né? Essa expressão aí, anônimos cristianos, né? Quer dizer, cristão anônimos. Então, gostaria simplesmente de tocar nesta frase de Karl Rahner, porque se vocês acompanharam muito bem a história da igreja, né, não quero aqui dizer igreja protestante, igreja sei lá, né, porque antigamente era esta ideia de universalidade, né, uma igreja. Se você acompanhou ou estás a acompanhar muito bem, e se não acompanhas, né, e nunca tiveste o privilégio de acompanhar a história da igreja, né, tem um dos papas, né, Pio XII, ele tinha escrito uma encíclica, né, intitulada, né, Corporis Mystic, ou Mystic Corporis Mystic, né, que quer dizer corpo místico. E nesta encíclica, o Papa fala o seguinte, né, ou vem com a ideia de que a igreja é uma arca de salvação, né? Portanto, se a igreja é arca, todos aqueles que não entram nesta arca, né, não são salvos, porque a igreja é a arca de salvação. Mas modernamente e com Karl Rahner, quando nós conseguimos entender, com essa expressão que eu acabei de usar, né, cristão anônimos, né, que surgiu quer dizer, uma pastoral, né, da experiência dele pastoral. Ok, baseando agora no meu artigo que eu acabei de vos dizer, né, que publiquei há 3 semanas atrás, né, pela universidade onde estou a estudar, né, na filosofia, se você vê bem, acompanha bem a filosofia grega, sei lá, já ouviu falar uma vez de filosofia, né? A questão do dualismo é muito importante, né? So, the dualism is very important, né, na filosofia. Mas esse dualismo, né, dizer se tem mal é porque existe bem, se tem branco é porque existe negro. Não, mas agora contemporaneamente, no mundo moderno, a gente percebe que não é bem assim. Esse dualismo não é bem assim, evil, good.
mal, bom, né? Preto, branco. Não, nós sabemos que se tem preto e branco, também tem vermelho. Então, dualismo está completamente ultrapassada, né, no nosso dia a dia. E é dessa vertente que eu quero introduzir-vos, né, na teologia de Karl Rahner. Né? Por exemplo, Karl Rahner pensa, né, de Deus não como homem e Deus, né? Pensa Deus como homem, né? Ok, deixa dizer de novo, né? Para Karl Rahner, talvez esse dualismo homem, Deus, ou human, divine. Aqui é humano, aqui é divino. Ok, Karl Rahner pensa Deus como homem, né? Ele ultrapassa esse dualismo na qual temos essa ideia, né, de divino e humano. Quer dizer que automaticamente a gente acompanhou isso durante a história da filosofia grega mesmo. Alguns padres da Igreja Católica ainda na Idade Média primaram muito pelo dualismo, né? Ok, como eu disse, né, o ponto de partida para Karl Rahner não é esse dualismo, né? Homem-Deus, mas Deus como homem. That's why, por isso que a ideia para ele fundamental é que Jesus é expressão, né, do plano de Deus. É a expressão do plano de Deus. Ok, e tem aqui algo muito importante também, né? Para Karl Rahner, a ideia de autoconhecimento é muito importante. Por quê? Porque nós estamos em um mundo, e este mundo é composto de matéria, inclusive nós somos matéria. O macaco, né? O elefante, a girafa, os outros animais também são matéria. Então, qual é a diferença entre o homem e os animais, né? Para Karl Rahner, a diferença entre nós, né, e os animais é o que ele chama de autoconhecimento. O que isso quer dizer? Significa, por exemplo, o macaco, né? O macaco, ele sabe, né? Sabe que esse aqui é banana, ele até sabe como abrir banana, né? Mas ele não sabe que sabe. Portanto, o que nos diferencia dos animais é esse autoconhecimento, porque para além de sabermos abrir a banana, comer a banana, nós sabemos que sabemos. Nós sabemos que sabemos. Os outros animais sabem, mas não sabem que sabem. Mas nós sabemos e temos a certeza que nós sabemos. Esse é o que nos diferencia dos animais, né? Dentro de um âmbito teológico, né, de Karl Rahner. Por isso que ele, né, teologia é antropologia, né? Teologia é antropologia, porque não é a visão de Deus, não é a visão de, por exemplo, baseada nesse dualismo, homem-Deus, mas Deus como homem. Yeah. E tem também essa expressão capax infinity, né? This capax infinity para Karl Rahner, né, nós temos essa capacidade para o infinito, né? E que neste caso é Deus, essa capacidade, né, para o infinito. E também fala deste infinito, embora nós temos essa capacidade para o infinito, para Karl Rahner, Deus é horizonte. Eu acho que é horizonte em português. Agora me vem a expressão só em inglês, mas
horizonte, no sentido de que quando ao acordar, quando nós vemos aí o horizonte, né? Se a gente procurar alcançar esse horizonte, nós vamos ver que o horizonte, cada instante no instante em que eu procurar alcançar o tal horizonte, né? Eu vou perceber que distante o horizonte está. Quando me aproximo, vou perceber que o horizonte está sempre distante. Essa é a ideia que ele apresenta, né, de Deus como horizon of being. Ok, como eu dizia no princípio, né, para Karl Rahner, né, ele ultrapassa completamente a ideia de dualismo, né? Essa ideia de divino e humano, né? Ele ultrapassa completamente. Ele fala, vamos falar de Deus como homem. Por exemplo, né? Temos aí a figura de Jesus. Vamos agora pegar na figura de Jesus, né? Para Karl Rahner, nós, ou deixa eu dizer o seguinte, deixa eu colocar dessa maneira. Você não é ser humano, não é ser humano. Você não é ser humano, né? Para Karl Rahner, você, eu, nós não somos seres humanos, nós somos seres, we are being, becoming. Nós somos seres a ser. Nós somos ser a ser. Ser em processo de ser. Tu és na medida em que tens esta possibilidade de ser. Tu não és ser humano, tu és ser em virtude de ser. Mas de ser o quê? De ser mais humano. Né? De ser mais humano. Portanto, tu estás neste processo de ser. Tu não és ser humano, mas és um ser em processo de ser. Ser mais humano. E é na medida de sermos mais humanos que entendemos o papel da encarnação. Né? Ok. Para Karl Rahner, por exemplo, estamos ultrapassados dessa ideia de dualismo. Portanto, não há diferença entre você ou eu e Jesus. Não há diferença. Né? Por quê? Porque nós todos, né, somos humanos, né, em virtude de ser. Essa é a ideia de Karl Rahner. Agora, se há uma diferença entre você ou eu e Jesus, kind, né? Quer dizer, na maneira, não é, não é na maneira, desculpa, se existe uma diferença entre nós e Jesus, não é na maneira, né? Mas no degrau, na maneira somos todos iguais, né? Porque somos humanos, mas agora, há uma diferença entre nós e Jesus, que, como ele diz, se há uma diferença, é no degrau. Por quê? Porque Jesus é mais humano, né? É mais humano do que nós. Como eu disse, nós estamos no processo de ser mais humano. Jesus é o mais humano, né? Essa é a diferença. Somos todos humanos, mas Jesus é mais humano. Por isso que a diferença é simplesmente no degrau. Ele é mais humano do que nós. A teologia de Karl Rahner é antropologia. Por quê? Porque human beings, né? Human beings is what God is when God image God self. Ai, entende isso, que coisa linda, né? Teologia em Karl Rahner é antropologia. Nesse sentido,
quando Deus, ou se Deus, se Deus decidir não ser Deus, se Deus decidir não ser Deus, o que ele vai ser? Humano. Quando Deus vê, né, a sua imagem no espelho, deixa eu colocar isso dessa maneira, o que ele vê? Humano. Portanto, Deus como humano. Então, nesta maneira, é impossível para Deus não ser entendido dentro desta vertente antropológica. E consequentemente, there is no two nature Christology, né? Essas duas naturezas, cristologias, né? Divine, humano. Para Karl Rahner, there is only one nature Christology. You know? There is no these two nature, you know, divine and divine and human. No, there is only one nature, which is human, and there is no difference between we and Christ. And if there is any difference, is not, you know, in kind but in degree. So Jesus, according to Karl Rahner, is more human than us. You know, the difference is in degree, is not in the kind, because in the kind we are all the same. And there is a point here which is, I think, very important. You know, as I was saying in Portuguese, you know, we are not human beings. We are human becoming. Becoming what? Becoming more human, more loving, more forgiving, you know, as a Christ. And it is because of that we can understand this mystery of incarnation of Jesus. You know, Kai Sarx, you know, Kai Sarx, you know, ageneto, you know. So this word became flesh, you know. I mean, a palavra tornou-se carne, tornou-se verbo, né? Tanto, it is because of our willing of becoming more human that we can understand, you know, the incarnation of Jesus, you know. So that is in summary what I would like to share with you, you know, within the framework of theology of Karl Rahner, which is anthropology. Thank you so much, brother. Enjoy your day, and I hope to post, you know, another article. Thank you so much. Enjoy.